lá para a nossa quarta lição. É sobre tudo é possível para aquele que tem fé. Precisamos ter fé. Então vamos orar, agradecendo ao Senhor por mais essa oportunidade de aprendermos a palavra do Senhor, ok? Soberano Deus, eterno Pai, estamos nesse momento em Sua presença, somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido. Que neste momento, Senhor, o Senhor possa estar abençoando, Senhor, a mente e o coraçãozinho de cada criança, que eles possam estar aprendendo mais de Ti, que o Senhor possa estar aumentando e acrescendo, Senhor, a nossa fé, que possamos estar firmes em Ti. Nos ajuda, seja conosco, que o Senhor possa estar nos abençoando para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Que Deus possa estar abençoando mais essa lição que vamos estar aprendendo hoje. Então, peguem suas Bíblias, porque nós vamos usá-la, ok? Então, a tia vai começar primeiramente falando sobre fé, que é o nosso tema proposto no dia de hoje. Então, o que seria fé? O que significa fé? Você saberia me dizer o que significa fé? Então, vamos descobrir hoje o significado dessa palavra tão pequena, mas com uma força imensa. Então, a palavra fé significa crer, confiar, se jogar em Deus, mesmo quando não estamos vendo nada. Olha que confiança. Confiar em Deus, ainda que não estejamos vendo nada. Vocês já fizeram aquela brincadeira de vocês ficarem de lado, alguém atrás, e falar assim, se joga. A gente tem o quê? Uma confiança de que quando a gente for se jogar para trás, alguém vai nos segurar. É como andar de bicicleta. A gente está aprendendo a andar de bicicleta e a gente fala o quê? Mãe, pai, me segura, vocês vão estar perto de mim para que eu não venha cair? Isso é o que? Confiança. O que geralmente nossos pais falam? Pode ficar tranquilo, eu vou estar ao seu lado. Se acaso você vier a cair, eu não vou permitir. Assim é o Senhor. Deus, Ele é aquele que está ao nosso lado. E nós precisamos confiar nele. O que significa, tia? Confiança. Porque a confiança, ela está ligada na fé. Porque a gente tem fé. A fé é o quê? É confiar. Então, a palavra confiar está junto com a fé. Então, confiança é lealdade, sinceridade, é crença que algo não falhará. E Deus, Ele não falha. Deus, Ele nunca falhou e jamais falhará. Então, a nossa fé e a nossa confiança tem que estar firmada em Jesus. Então, vamos lá. Vamos iniciar a nossa leitura na lição 4, que diz assim, um texto do dia. Tudo é possível para quem tem fé. Isto está escrito em Marcos 9, 23. Então, abram a Bíblia em Marcos 9, que nós vamos ler do versículo 14 ao 29, que relata a história de hoje. Qual seria a história de hoje? Vamos saber agora. Nada é impossível para Deus, e quando confiamos nele, vivenciamos milagres. O que seriam milagres? Você já vivenciou algum milagre? Eu já vivenciei milagres na minha vida. E o mais interessante é que ontem nós estávamos num culto, e a jovem que pregou, se eu não me engano o nome dela é Raquel, ela falou sobre um fato muito interessante que me chamou a atenção, que já aconteceu comigo, que ela disse que Deus, Ele cuida de nós, né, e que é até no acordar, quando a gente ora e pede, Pai, o Senhor pode me acordar? E verdadeiramente isso acontece. Ela falou que isso aconteceu com ela. E eu fiquei rindo porque isso já aconteceu comigo também. Teve uma vez que eu estava muito cansada e eu botei o relógio para despertar, botei o celular, mas aí a gente escuta o celular despertando, você vai lá automaticamente, né? O dedinho vai lá, tchum, aperta e desliga. Eu tô mais 5 minutinhos na cama, só mais 5 minutos. E esses 5 minutos vai embora, né? E eu falei nesse dia, eu estava muito cansada, eu falei, ai, Paizinho, por favor, me ajuda, me acorda, me desperta, me renova as minhas forças para que amanhã eu possa estar de pé cedo. Gente, foi tremendo. Verdadeiramente o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes. Foi no horário que eu precisava acordar.
foi assim que a gente acorda o quê? Aquele sono. Ai, quero dormir mais um pouco, né? Não. Abri o olho já tudo funcionando, sabe, igual um computador que a gente liga, que ele tem que reiniciar devagarzinho. Então, não, foi tudo automático. E quando ela falou isso me trouxe a memória do que eu havia pedido ao Senhor, para que o Senhor pudesse estar me acordando, e de fato isso aconteceu. Então, assim, que como as pequenas coisas, Deus é Deus de grandes coisas também. Então, eu tenho certeza que vocês já devem ter vivenciado milagres na vida de vocês. Eu contei aqui uma pequena coisa, mas vivenciei já muitos milagres e grandes milagres na minha vida. Eu precisaria de um dia para poder contar tantos milagres que Deus já realizou na minha vida e na vida da minha família. E eu sou grata muito a Deus por isso. Porque ele, não pelo que ele faz, mas pelo que ele é, por esse pai amoroso, por esse pai cuidadoso, por esse pai que a gente pode verdadeiramente se lançar e confiar de que ele está ali para nos segurar. Isso é o melhor de tudo. Quando a tia falou daquela brincadeira de se lançar, quando a gente está com alguém que a gente não tem muita confiança, a gente fica meio receoso. Mas com os braços de Jesus a gente pode se lançar por inteiro, tendo a certeza e a confiança de que lá ele vai estar para nos segurar. Então vamos lá, vamos iniciar a lição. Na lição de hoje vamos aprender sobre a importância da confiança. Foi exatamente o que a tia falou, a importância da confiança. Confiança significa o quê? Lealdade, sinceridade. Tem como você confiar numa pessoa que é mentirosa? Não dá, não tem como. Essa confiança ela é rompida, porque a mentira ela faz isso. Por isso que lá em João fala que o pai da mentira é o diabo. Porque a mentira, ela quebra esse relacionamento, ela faz a quebra da confiança. Então, assim, claro que a pessoa mentiu uma vez, ela se arrependeu, ela não vai cometer novamente. E todo mundo tem direito à segunda chance. Então, isso pode ser reconstruído. A confiança pode ser reconstruída com o arrependimento daquele que fez. Agora, se não houve arrependimento, a pessoa mente a primeira, mente a segunda, mente a terceira, ela perde credibilidade. Ela perde a confiança. Então a gente já não vai ter mais confiança. Não tem aquela história quando a pessoa mente muito, quando ela fala uma verdade a gente não acredita? Então, confiança está ligada a isso. É viver em sinceridade, viver em lealdade, em ser sincero com o outro. Sem mentira, crianças, mentira é do diabo. E o pai da mentira é ele. E nele não há verdade. Jesus é a nossa verdade. Então, continuando. Vamos aprender sobre a importância da confiança no poder de Deus e as consequências da incredulidade. Mas aí vocês podem me perguntar, tia, mas o que significa incredulidade? Essa palavra incredulidade, eu não sei o que significa. Vamos saber agora. O que significa incredulidade? Falta de fé religiosa. É o ateísmo, aquele que nega a existência de Deus. Todo aquele que não crê, que nega a existência de Deus, ele é o quê? Ele é um incrédulo, porque ele não crê. Ele não crê que foi Deus quem criou os céus e a terra, que Deus quem criou o homem e a mulher. Então ele é o quê? Ele é um ateísta. Então ele nega a existência de Deus. Há uma incredulidade nisso aí. Então precisamos confiar no Senhor e crer que Ele veio morrer por nós, ressuscitou e foi aos céus. E um dia Ele prometeu que irá nos buscar. Então nós temos o quê? Crença. Nós cremos em Jesus. Nós cremos em Deus. Então nós temos tanto o crer como a confiança quanto a nossa fé. Então é através de quê? Da fé. Então precisamos ter fé que um dia ele vai voltar para nos buscar. E temos essa confiança também. Mas como? Porque a Bíblia nos relata isso. Por quê? Porque a Bíblia fala a verdade. Então nós confiamos naquilo que ela diz, que é a palavra de Deus. Então, incredulidade, a tia já explicou. Então, em consequência da incredulidade, essa passagem relata a história de um jovem endemoniado.
que sofria com perturbações, cujos sintomas são muito semelhantes às convulsões, causados pelo que hoje conhecemos como epilepsia. Entretanto, nesse caso em particular, aquele jovem estava sendo afligido por um espírito maligno. A mutabilidade dessa situação contribuiu para que a família daquele rapaz se tornasse incrédula, uma vez que as frequentes crises eram acompanhadas de dor, sofrimento e humilhação. E a fé é que nos mantém firmes e seguros nos caminhos do Senhor. Através dela, nossa esperança se renova e passamos a crer em coisas que os nossos olhos são impossíveis, mas para que o Senhor são simples. Muitas das vezes a gente fala assim, nossa, mas isso é impossível de acontecer. Impossível. Porque nós somos limitados. Então a gente vê, a gente consegue enxergar aquilo que está adiante dos nossos olhos, porque somos limitados. Mas para Deus é uma coisa tão simples. Eu fico imaginando Deus vai lá no céu. Oh, meu filho, como que você pode ser tão limitado? Eu sou um Deus Todo-Poderoso. Sou eu que faço, eu sou o grande eu sou. Então tenha fé, tenha confiança. Porque ter confiança, ter fé em momentos bons é fácil. Mas é nos momentos difíceis, onde a gente está passando por situações muito complicadas, em que a gente permanece firme no Senhor. Então é assim, mas como que a gente consegue se permanecer firme no Senhor? Através da palavra, através da oração, da busca de uma intimidade com o nosso papai. E como a gente busca essa intimidade? Quando a gente ora, a gente está em um diálogo, a gente está conversando com Deus. É falar para Ele, é externar para Ele aquilo que estamos sentindo, aquilo que estamos passando por momentos difíceis ou momentos de alegria, de agradecimento ao Senhor, porque também precisamos ser gratos, precisamos ser mais gratos, precisamos pedir menos e agradecer mais. Então, essa conversa que nós temos com o Papai do Céu, a gente tem que estar com os ouvidos atentos e prontos a ouvir a voz do Senhor Jesus, porque Ele sempre tem algo a falar conosco, certo? Então, vamos lá. Lá em Hebreus 11:1, diz assim, a tia até sabe, mas eu vou ler para vocês, ó. Hebreus 11:1 fala assim, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Por quê? Deus, quando a gente está assim, em momentos difíceis, a gente tem que pensar de que maneira isso vai passar. Eu não estou vendo agora a solução desse problema, mas eu tenho fé que poderá acontecer. O que aconteceu com essa família, desse jovem? Eles perderam a fé, se tornaram incrédulos, endureceram o seu coração. Devido ao sofrimento que aquele menino estava passando, devido àquela circunstância toda, eles não conseguiram ter motivação. Não sei se a palavra certa seria motivação, mas eles não conseguiram ter a visão de algo melhor, de que poderia ocorrer um milagre na vida daquele jovem. Então, a fé é isso, é você enxergar no momento que você vê totalmente uma impossibilidade, é você enxergar que pode sim haver um milagre. E vamos ver o que aconteceu na vida desse jovem. O poderoso nome de Jesus pode libertar, restaurar a verdadeira... O poderoso nome de Jesus pode libertar e restaurar a verdadeira liberdade a qualquer um. Pois, como a Bíblia diz, os espíritos imundos se submetem ao seu nome. O nome de Jesus é extremamente poderoso, crianças. Portanto, se cremos em Jesus, não há o que temer, pois Ele estará sempre ao nosso lado, livrando-nos e nos protegendo de todo mal. Então, Jesus, Ele nos protege de todo mal. Precisamos ter essa certeza, essa confiança de que Ele é o nosso socorro. Como em Salmos diz, é nosso socorro bem presente na angústia, pelo que não temerei. Ainda que seja, a gente fica assustados, mas não podemos ter medo, porque sabemos que o Senhor, Ele está conosco e Ele vai na nossa frente, guerreando as nossas lutas. Então, continuando. Certa vez, Jesus se retirou para um monte alto, com 3 dos seus discípulos.
Pedro, Tiago e João. Ao voltarem, foram ao encontro dos outros discípulos e viram cercados por uma multidão, discutindo com alguns mestres da lei, que eram os escribas. Ao ver aquela confusão, Jesus perguntou por que eles estavam discutindo. Ele, porém, não ouviu a resposta de seus discípulos, pois um homem que estava entre a multidão lhe contou o motivo de todo aquele alvoroço. O que será que era esse homem, crianças? Mestre, eu trouxe o meu filho para o Senhor, porque ele está dominado por um espírito mau e não pode falar. Ao ouvir o triste relato, Jesus disse: gente sem fé. Por que Jesus falou isso? Porque Deus conhecia o coração dele, sabia que ele já tinha perdido a sua fé, a sua esperança. De tanto sofrimento que ele estava vendo do seu filho, ele havia perdido a esperança e a fé de que o milagre poderia chegar até a sua casa. E precisamos ter coragem para poder enfrentar com Jesus, porque sem ele não conseguimos, não somos nada, para que em nome de Jesus para que possamos vencer o mal. Porque somente em nome de Jesus nós conseguimos vencer. Não é com o nosso nome, não é com a nossa melhor roupa, não é com a nossa melhor... porque eu já li a Bíblia toda. Não é com nada disso. Isso tudo é importante, termos essa comunhão, ter esse conhecimento, sim. Mas é em nome de Jesus. Essa autoridade vem em nome de Jesus. Não é no nome da tia Fernanda. Vai sair agora em nome de... Não, meu nome não vale. Não vale. É o nome de Jesus. Ele que morreu na cruz por nós, derramou o seu sangue tão precioso naquela cruz. Ele morreu e se entregou por nós, por mim e por você. Então, é isso que precisamos saber, que o nome dele é todo-poderoso. Então, vamos lá. É preciso ter coragem. Em seguida, pediu para ver o menino. Jesus foi lá e falou assim, traga o menino. E eles trouxeram o menino. E um espírito maligno começou a sacudir a criança. Começou a sacudir, porque ele já sabia, né? Chegou na presença de quem? Do Todo-Poderoso. Agora o negócio ficou difícil pro meu lado. Estou logo na frente de quem? De quem pode me tirar daqui. Quando chegou diante de Jesus, o Espírito sacudiu o menino com força e o fez rolar no chão com boca espumando. Jesus perguntou ao pai desde quando esse menino está desse jeito. Muito triste, o pai respondeu. Ele está assim desde pequeno. Muitas vezes o Espírito joga no fogo, na água, para poder matá-lo. Mas o Senhor pode. Se o Senhor pode, então nos ajude, tenha pena de nós. E Jesus disse àquele homem, tudo é possível àquele que tem fé. Olha que a importância da fé, crianças. Olha a importância da fé. Então o pai respondeu, eu tenho fé, ajude-me a ter mais fé. Olha aí a humildade, o arrependimento e o reconhecimento. Lembra que lá no início já falou que o pai, eles estavam o quê? Eles já estavam incrédulos por ver tanto sofrimento daquela criança, eles já não estavam acreditando mais em Deus. Eles já tinham se distanciado do Senhor. Mas naquele momento ele reconheceu. Ele estava dizendo que, no entanto, que lá atrás Jesus falou que gente sem fé. Porque os discípulos já tinham tentado expulsar o demônio, não tinham conseguido. E Jesus falou que depois eles foram para casa e questionaram Jesus, por que não conseguimos expulsar? E Jesus falou que porque existe casta de demônio que é só jejum, com oração e jejum. Foi isso que Jesus explicou para os discípulos. E naquele momento eles ainda não estavam preparados para poder estar fazendo a libertação daquele jovem. Porque tudo tem um propósito de Deus. O propósito de Deus naquele momento era o quê? Para que Jesus viesse a fazer, para ensiná-los que com o nome dele eles iriam fazer coisas maiores do que Jesus tinha feito. Então, continuando. Então, o pai falou que, olha, a humildade e o arrependimento. Eu tenho fé, porque aí ele passou a ter fé. Eu tenho fé. Ele já tinha ouvido falar dos milagres que Jesus tinha feito. Então, ele falou, opa, se ele já fez, ele pode fazer. Então, já começou a ter um pouquinho de esperança, de fé, que o milagre poderia chegar na sua casa e salvar e
libertar o seu filho daquela tão grande dor que era de vê-lo daquela forma, daquele sofrimento. Olha só, ele se jogava no fogo, a água, o espírito maligno fazia isso para poder matar, para tirar a vida daquele jovem. Mas Jesus veio para poder salvar, para poder libertar. Assim como ele foi na casa de Zaqueu, ele falou: Zaqueu era quem? Cobrador de impostos, ele cobrava além do que deveria. Todo mundo, como assim? Jesus vai pousar na casa de Zaqueu, aquele homem? Porque a gente vê o aparente, mas só o Senhor conhece o coração. Não podemos julgar, porque só Jesus conhece o coração. Naquele momento Jesus falou que para Zaqueu: Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje eu vou repousar na sua casa. E quando Jesus entra, criança, tem que haver mudança. Tem que haver mudança em todos os sentidos. Se antes você fazia algo, você não faz mais. A mudança é completa, porque Jesus ele veio para nos transformar, para mudar a nossa vida. E naquele momento chegou o milagre, chegou a mudança na casa de Zaqueu. Zaqueu foi transformado, ele se arrependeu daquilo que ele fazia e ele devolveu às pessoas aquilo que ele pegou a mais. Então houve mudança, houve milagre na casa de Zaqueu. Como aqui na vida desse jovem, esse jovem sofria desde muito pequeno com essa dor. O inimigo trazia muito sofrimento à vida dele. Mas Jesus já sabia que naquele momento Jesus ia fazer um milagre. O milagre chegou na casa daquele homem, daquele pai que tanto sofria em ver seu filho daquela forma. Então, quando Jesus viu muita gente se juntando ao redor dele, ordenou ao espírito mau: espírito surdo, mudo, saia desse menino e nunca mais entre nele. E o espírito gritou, sacudiu o menino, mas não teve jeito, saiu. Sabe por quê? Porque Jesus manda, porque ele é poderoso, não há outro nome maior que o dele. Todo joelho se dobrará perante o nosso Deus. E naquele momento, aquele espírito maligno deixou o menino. E todos diziam que aquele menino tinha morrido, porque ele ficou estirado no chão. Mas Jesus pegou o menino, que acabara de ficar liberto pela mão, e o ajudou a ficar de pé. Olha que coisa mais linda, olha que tremendo, que milagre que Jesus fez. Olha, gente, isso é dois milagres que Jesus fez. E isso é para nós glorificarmos de pé, igreja, e engrandecer o nome do nosso Deus, porque Ele é assim, Ele é um Deus de milagres. E assim, crianças, se vocês têm algo impossível aos olhos de vocês creiam que Deus ele pode realizar um milagre. Confiem no Senhor, que Ele possa fazer um milagre na vida de vocês. E Ele faz. Não tenham dúvida, jamais duvide, porque o Senhor ele é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que pedimos e pensamos, segundo a sua vontade. Então precisamos ter isso em mente, segundo a vontade do Senhor. Ele é aquele que faz e realiza o milagre, mas no tempo certo. Nunca se esqueça disso. Tudo tem um tempo do Senhor. Tudo tem um propósito. O Senhor, ele não faz quando a gente acha que ele tem que fazer. Ele faz quando ele vê o momento certo, se estamos prontos a receber aquela bênção. Aí sim, ele nos concede. E precisamos ter paciência. Fica lá no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Aqui na nossa história de hoje, desse jovem, quanto tempo que esse pai viu o seu filho sofrendo, quanto tempo esse jovem sofria na mão desse espírito imundo, e a bênção, o milagre, não foi logo no dia seguinte, não foi daqui a 2, 3 horas, foi com o passar do tempo, porque Deus tinha um propósito. Em tudo Deus tem um propósito. Não me pergunte por quê, mas em tudo Deus tem um propósito. E no momento certo, na hora certa, aquele jovem foi liberto. Ele foi salvo para a honra e glória do nosso Deus. Então, o que eu convido vocês aí, crianças, a fazerem um plano de oração, a fazer pega um potinho, pode ser de leite. Vocês embalam, né? Faz uma capinha bem bonitinha e bota pedidos de oração. Ou faz uma tabela, um cartaz com pedidos de oração.
pedidos de oração. O que vocês vão fazer com esses pedidos de oração? Vocês colocam assim, segunda-feira vou orar especificamente, digamos, pela nossa igreja, pela vida do nosso pastor. Na terça-feira vamos orar especificamente, de repente, por uma libertação, uma salvação do ente querido. Vamos orar em prol do nosso país, dos nossos governantes, que é obrigação nossa estarmos orando pelos nossos governantes. Então, cada dia da semana, vocês vão escolher um tema para vocês estarem orando. E pode ter certeza que Deus há de fazer um milagre na vida de vocês. Confie no Senhor, porque o Senhor há de fazer um milagre. Então, a tia vai ler agora, porque é para não ficar somente aqui nas minhas palavras, a tia vai ler em Marcos 9, versículo 14 ao 29, que fala sobre a cura de um jovem possesso. Quando eles se aproximaram dos discípulos, vieram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus tomado de surpresa, correu para ele e saudava. Então ele interpelou os escribas. O que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei? Trouxeram-no, e quando ele viu já Jesus, o espírito imediatamente agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu o pai. Muitas vezes tem lançado ao fogo e na água para matar, mas se tu podes alguma coisa, tenha compaixão de nós, ajude-nos. Ao que lhes respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Olha que palavra linda que Jesus liberou. Tudo é possível ao que crê. Se você crê, Jesus entra com milagre na sua casa, na sua vida, naquilo que você precisa. Então vamos lá. Tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, saia deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como estivesse morto, e pondo de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, ergueu ele e se levantou. Quando entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram, em particular: por que não pudemos expulsá-lo? Respondeu-lhe Jesus: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. É o texto de hoje. Temos referência também em Mateus 17, do 14 ao 21, e no Evangelho de Lucas 9, 37 ao 43, que vocês podem estar conferindo aí. Então, a leitura de hoje foi em Marcos 9, do versículo 14 ao 29. Não deixem de ler a palavra do Senhor. E a tia sabe que a gente não está fisicamente juntos, mas não deixe de assistir às aulas do que o tio Alan tem ministrado, toda quarta-feira às 18h30 pelo Face da nossa igreja. Não deixe de assistir, não deixe de aprender um pouco mais da palavra do Senhor. E não deixem de ler a Bíblia e guardar os versículos, na mente e no coração. Assim como o salmista falou, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então é fundamental que tenhamos a palavra do Senhor guardada em nossos coraçõezinhos. E a tia separou um versículo para a semana. E bem pequenininho, para não ter desculpa que é grande, porque eu não consigo gravar porque é grande, hein? Vamos ler? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Está lá no livro de Hebreus 11, versículo 6, a parte A do versículo. Crianças, é pequeno esse versículo, hein? Pelo amor do Pai. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. A tia botou 2 coraçãozinhos aqui para vocês não esquecerem de guardar essa palavra no coração. Então,
Guardem esse versículo. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. E o nosso desejo é agradar ao nosso Deus. E como que nós agradamos? Aumentando a nossa fé. A Bíblia fala que se a nossa fé for como um grãozinho de mostarda, aquele pequenininho, é o suficiente. Então, a cada dia, como aquele pai falou, aumenta a nossa fé. E a gente tem que ter em mente que a gente precisa ter fé, acreditar, confiar no Senhor e ter a certeza de que a vontade dele sempre é soberana e a melhor na nossa vida. Porque a vontade do Pai é boa, perfeita e agradável. Então, que vocês possam guardar a palavra de Jesus no coração de vocês. Foi ótimo estar aqui mais uma vez. Quarta-feira que vem tem mais. É a lição, deixa eu ver aqui, é a lição 5 com o tio Alain. Tio Alain vai falar, uma pergunta, ó. Você quer ficar curado? Olha aí, uma pergunta que Jesus fez. Então, próxima aula, quarta-feira que vem, às 18h30. Não esqueçam, não deixem de assistir. Assistam, participem, podem mandar mensagem para a tia. Criei um grupinho lá para as mães. Então, o tio Alan também tá lá. Se vocês quiserem mandar um vídeo, perguntar alguma coisa, vocês podem estar enviando. Eu vou ter o prazer de ler e responder. Tá bom? Muita saudade de vocês. Fiquem com Deus. Que Deus possa abençoar grandiosamente a vida de vocês, a mente e o coração. E que nessa noite não, né? Nessa lição, vocês possam ter aumentado a fé de vocês, em termos certeza que o Senhor ele pode fazer infinitamente mais aquilo que pedimos e pensamos. Ele pode fazer muita coisa, mais daquilo que imaginamos, que possamos imaginar. Então, aumentem a fé de vocês, que possamos ser fiéis até a morte, ainda que chegamos à beira da morte, mas possamos estar com a nossa fé firmada em Jesus. Lembre-se de Daniel. Daniel foi lançado à cova dos leões. Em momento algum ele duvidou do poder de Deus. Daniel tinha uma comunhão muito grande com o papai, mas ele sabia que se Deus permitisse a sua morte, a confiança dele estava em Deus de uma maneira tão grande que seria um propósito de Deus de levá-lo para estar com ele. Então ele foi lançado injustamente ali na cova dos leões, mas a sua confiança estava no Senhor e em todo momento ele estava orando. Eu tenho certeza que ele ficou em oração aquele momento todo. No entanto, que Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões. E nada, o leão não tocou sequer a patinha em Daniel. Ele foi livre, ele saiu dali para a honra e glória do nome do nosso Deus. Então, que possamos sermos íntegros como Daniel foi, como um homem de oração, que possamos também pegar essa qualidade, isso que Daniel tinha, essa comunhão, e ver isso com amor, e que possamos imitar essa vida de oração que Daniel tinha. E melhor de tudo, imitar a Jesus, porque sim, somos discípulos dele. Então, meus amores, fiquem com Deus. Um enorme beijo para vocês. Até a próxima lição, tá bom? Beijo!